com máscara. Tudo bom, pessoal? Hoje eu quis fazer uma abertura diferente. Vamos lá então. Eu sou o professor Daniel Viana e esse é um conteúdo para o olhar infantil. Hoje é um tema bem interessante. Essa música aí é do final dos anos 80, início dos anos 90, né? E essa fase ela lembra muito a minha infância indo para a pré-adolescência. Então eu tinha aí na faixa dos 12 anos, mais ou menos nessa idade aí, 12, né, nessa data. 12 a 13 anos aí, e ela marca, né, como vocês já viram já no título desse vídeo, essa fase da minha idade ela foi marcada por muito bullying. E eu acho interessante como esse canal eu estou passando conteúdos focado em educação infantil, a infância, essa transição da infância até a adolescência também. Então, nada mais justo do que a gente falar sobre o famoso bullying, né? E é interessante que o bullying, ele a cada geração, o bullying ele tem às vezes um significado diferente. Então, o bullying, em teoria, ele sempre existiu. Sempre existiu o bullying. Eu não vou falar que ele sempre vai existir, né? Porque às vezes mudam aí muitas coisas, né? A gente acredita que às vezes aconteça um milagre da natureza e o bullying suma, né? Mas a gente sabe que isso não é possível, né? Mas em cada geração o bullying ele era visto de uma maneira diferente. Então, às vezes, mas para você você tem que combater bullying com bullying, né? Tem que combater violência com violência, ou às vezes não tem que fazer nada, ou às vezes tem que denunciar. Então, a cada época, a gente vai estudando mais, a gente vai aprendendo mais com exemplos e a gente vai tentando encontrar uma fórmula mágica para tentar resolver esse problema, né? O meu bullying, ele veio basicamente por causa da minha gagueira da infância. E essa gagueira ela acompanhou até o início da fase adulta, uma parte da vida adulta também, depois que ela foi diminuindo e às vezes em alguma situação ela volta. Mas na infância a gagueira minha era muito forte. Era assim, eu tinha palavras que eu não conseguia falar, a palavra, vamos dizer, presente de uma chamada, né, que tinha que falar assim, né, tinha que levantar a mão e falar, né, presente, presente, professora. Essa palavra era uma palavra que me pegava muito na escola. A hora que ia chegando a chamada, eu já começava a sentir um certo desconforto, os alunos ao meu redor ficavam virando, olhando ali para mim, que eles já sabiam que eu não ia conseguir falar a palavra presente, e dito e feito, a hora que chegava na minha vez eu ficava quieto, ficava assim, e às vezes não saía, ou saía meio picada a palavra, né? Ficava ali no PP ali e não conseguia falar, e às vezes saía meio pela metade, e eu tentava trocar em algumas vezes a palavra
estou aqui, professora, estou aqui, eu aqui. Mas as, tinha uma professora que não aceitava isso. E eu acho engraçado, hoje em dia eu começo a ver assim que a professora não tinha preparação nenhuma para estar no lugar de professora. Hoje ela já é a professora aposentada. Eu ainda cruzo com ela aqui pela cidade, porque cidade pequena a gente acaba, né? Eu nasci e cresci aqui na cidade, né? Uma cidade pequena, então a gente acaba vendo todo o histórico da pessoa e hoje ela tá aposentada e tal, né? Os próprios alunos ali que cometiam bullying comigo, que o bullying, o que que era o meu bullying? Era o da risada, era essa pressão que tinham em cima de mim, que ficava todo mundo olhando ali para ver a hora que o Daniel não vai conseguir falar. Quando ia ter a hora da chamada, a hora que tinha que fazer uma leitura dessa mesma professora que ela fazia, a gente fazia uma leitura e eu falava que eu não gostava de ler e acabava forçando aquela situação para eu ler 2 linhas, era um parto. Eu saía todo suado e mal e os alunos ali fazendo careta, mas junto com isso, alguns alunos passavam do limite. Com isso eu acabei sendo uma pessoa muito retraída, muito quieta, evitava algumas coisas na sala e alguns alunos eles passavam para o nível físico. A gente tem aí 2 tipos de bullying, o bullying, vamos dizer, psicológico, o bullying verbal e o bullying físico, que era o chute na hora assim, de sair da sala, a hora que passava por um corredor que estavam os alunos, eles faziam algum corredor ali que dava um soco e chute. Na saída da escola também rolava ali alguma violência meio que gratuita, né? Às vezes eram amigos que estavam junto ali em alguma brincadeira, vamos dizer, dentro da escola, até brincava fora da escola, na rua da casa ou no bairro. Às vezes essa pessoa chegava, até frequentava às vezes minha casa, e às vezes no meio da brincadeira rolava essa violência gratuita também, e a gente como criança sempre era educado a aceitar às vezes isso. Ah, mas isso daí acontece, não ligue, é criança, enfim, várias desculpas para, sem querer às vezes, acobertar uma ação de bullying. O que eu quero dizer para vocês aqui, que eu tô com esse ensinamento aqui, que é da Maria Montessori, né? Eu já trouxe em alguns vídeos e é um dos meus nortes, né? De estudo, né? Eu já venho estudando já faz um bom tempo, né? A escola montessoriana. Esse aqui, A Descoberta da Criança, ele fala muito sobre a pedagogia científica, que é a educação Montessori, a pedagogia assim que foi desenvolvido, né, pela Maria Montessori. Eles chamam ela de pedagogia científica. Então seria a descoberta da criança, a pedagogia científica. E todo esse lado da ciência, do estudo, eles falam muito de observar. Então, em boa parte do livro, a gente entende que o papel do professor é observar o aluno a todo momento. Como que o aluno chegou na sala, como que o aluno está dentro da sala, como que o aluno está saindo da sala, tentar fazer esse comparativo, como que ele entrou e como que ele saiu daquele dia. Numa segunda-feira, como que ele chega na sala depois de um fim de semana, como que esse comportamento ele vai evoluindo durante os dias da semana, como que é o comportamento dele na sexta-feira, que é a véspera do fim de semana, como que essa criança está, se ela está alegre ou feliz. Com essas observações da criança, como que ela chega dentro da sala de aula, como que ela sai, como que ela se comporta dentro da sala de aula, esse treinamento de se observar o aluno, que é a base, né, da escola Montessori, é o principal método, a principal ferramenta. Essas observações, elas são
a maior ferramenta que um professor tem, eu já vou colocar os pais também na história, para observar se uma criança, se o aluno, ou no caso dos pais, os filhos, estão sofrendo bullying na escola ou em algum outro processo, porque às vezes o bullying, ele não é só na escola. O bullying às vezes acontece na casa. Então, o professor consegue observar como que esse aluno chega e como que esse aluno sai. Ele consegue perceber se houve algum problema na casa, se houve algum problema no intervalo, em alguma aula específica, mas desde que se o professor tiver a habilidade de observar. Eu lembro assim, quando eu estava fazendo o curso montessoriano, várias e várias aulas eram observações, mas antes de observar a criança, nós temos que observar o meio ambiente. Então são várias aulas observando o nosso ambiente, como que está, se ele está frio, se ele está calor, se ele está ventando, se ele está caindo folha, se tem às vezes inseto sobrevoando, se tem pássaros cantando. Então a gente tem que treinar essa observação espacial, depois a gente começa a fazer uma observação geral dos alunos e depois a observação individual, que no meu caso eu vejo assim, né, por essas leituras, é a mais difícil. Então tem que ser horas e horas de observação, dias, meses, anos até, para a gente conseguir atingir um nível satisfatório, para conseguir observar uma criança em algum intervalo, observar uma criança em algum ambiente e conseguir perceber se tem algo ali que a gente pode estar ali cutucando, estar conversando com a criança, enfim. A observação a gente pode treinar, não há necessidade de ler todos esses livros que eu li e ter toda essa prática, mas a gente consegue melhorar do dia para a noite, parando e observando por alguns segundos, por alguns minutos, alguns ambientes ali. Então, teve um problema aqui no celular e daí ele parou de gravar, daí eu tive que voltar ali para arrumar ele. E daí eu perdi uma parte ali da fala, mas eu já voltei o vídeo ali para ver onde que estava, né? E eu conferi pelo áudio aqui. O professor, ele pode fazer uns passos simples para melhorar a observação dele na sala de aula. Evitar ficar apenas na mesa dele, ali naquele espaço frontal, né, que a maioria das escolas é nesse formato, e procurar sempre estar circulando ali pela sala, né? Vai no fundo, volta, de vez em quando observar os alunos ali, começou uma coisa, né? Sempre estar atento, porque parece que essa capacidade, que é uma capacidade maravilhosa nossa de observar as coisas, ela parece que ela tá se perdendo. Parece às vezes que a pessoa acha que é um desperdício de tempo, energia, mas às vezes por uma simples observação de alguns minutos, a gente consegue resolver às vezes algum problema que estava há meses ali e a gente não conseguia enxergar. Isso serve até para casa, para o dia a dia também. Então tentar observar, nem que seja por alguns minutos, o grupo de alunos, pega algum aluno em especial que às vezes aconteceu alguma coisa, dá uma observada um pouco melhor, veja como que ele está chegando na sala de aula, veja como que ele está saindo. Na casa também, observa como que a criança ela vai para a escola, se ela vai com entusiasmo, ou se ela sempre coloca alguma dificuldade para ir para a escola, como que ela é nos dias da semana, será que ela tem o mesmo ânimo na segunda-feira ou na terça? Então a gente consegue observar, em poucos minutos a gente consegue observar coisas que com o tempo a gente vai pegando essas ações, se elas se repetirem, né? Porque em Montessori também fala assim que uma observação ela não vai resolver. O que nos ajuda, né, por isso que se chama pedagogia científica,
é um acúmulo de observações, um acúmulo de acontecimentos, vamos dizer, parecidos, que a gente consegue formatar isso em comportamento daí. E daí a gente consegue, com ajuda, vamos dizer, multidisciplinar também, né, que a gente não vai resolver todos os problemas, a gente consegue aí detectar o caso do bullying, né, que a gente está falando aqui, e às vezes outras questões também que às vezes pode vir a aparecer, tá bom? Se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, compartilha, faz o kit aí de quem assiste, né? De seguir o canal, de curtir, compartilhar. Escreve nos comentários aí também se quiser acrescentar alguma coisa ou criticar. Eu falei comentários, né? Mas para o pessoal aqui do podcast não tem como comentar ali no podcast, né? Mas daí pode mandar um e-mail. Você pode também curtir a página nossa no Instagram. O link vai estar nessa descrição e muito obrigado mais uma vez. Eu quero ver se eu finalizo assim da mesma maneira que eu comecei o conteúdo de hoje, né? Vamos ver se eu consigo acertar o tom agora que eu tô sem o retorno. Vamos testar aqui. Então, até mais para vocês. Tchau, tchau.